Olá, eu sou Julise Garcia e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, promovido pelo IBRAM, edição especial Exposibram. Ao meu lado estão Ana Cunha, diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Kinross, e Denis Glória, diretor de Mineração e Metais da Falcone. Bem-vindos ao Pode Minerar, muito obrigada por aceitar o convite. Ana Cunha e Denis vão falar sobre a agenda ESG para a mineração, que foi tema de um dos painéis da Exposibram, realizada de 28 a 31 de agosto, no hangar Centro de Convenções da Amazônia, aqui em Belém, no Pará, onde nós estamos agora. Ana, para começar a nossa conversa, eu te pergunto, como a mineração tem buscado consolidar o compromisso de colocar em prática a agenda ESG, ou seja, ambiental, social e governança? Obrigada, Julise, obrigada pela pergunta. Eu costumo dizer que, na verdade, a agenda ESG ela sempre esteve em prática, né? Com diferentes nomes. Então, a gente falava de responsabilidade social, a gente falava de governança corporativa. Acho que tudo isso hoje está nesse arcabouço dessas três letrinhas, né? Mas, de fato, e você tem razão, a sistematização da forma como vem acontecendo, ela não existia até 2019, né? Então, lá em 2019, a gente fez a Carta Compromisso, e a partir daí, eu acho que esse colocar em prática, ele vem com uma coisa muito importante, que é definir metas, métricas e acompanhar. Porque, primeiro, se a gente não sabe, não conhece, não qualifica os nossos desafios, a gente não tem como endereçá-los. E se a gente não acompanha e não determina um lugar onde se quer chegar, a gente também não evolui. Então, resumidamente, a gente tem feito isso através de um compromisso, né, o ESG da Mineração do Brasil, com todo o acompanhamento desses 12 compromissos que foram definidos. Então, a agenda começou a ser implementada em 2019, né? Em que momento que a mineração sentiu a necessidade de que era necessário, né? De que era importante que a agenda ESG começasse a ser implementada no setor? Foi exatamente nesse momento, né? Como a Ana bem citou, né? 2019 houve aí logo após os dois acidentes, né, de barragem, o IBRAM emitiu essa carta compromisso. E isso virou um programa, né? Carta Compromisso. A forma como isso se deu, talvez eu possa complementar melhor, foi com a reunião de todas as mineradoras em Belo Horizonte para estabelecer esses 12 temas prioritários, né, para endereçar o ISG da mineração. E esses 12 temas foram divididos dessa forma como os temas prioritários da mineração e foram criados grupos de trabalho, né, chamados GTs. Né? Esses GTs se reuniram e estabeleceram compromissos, cerca de 26 compromissos para garantir essa agenda de sustentabilidade de longo prazo da mineração. Isso começou em 2019, os grupos avançaram, né, de uma forma muito orgânica, né, de uma forma muito independente até 2021, com as suas próprias agendas. Alguns grupos já existiam dentro do IBRAM como comitês, outros foram criados através da Carta Compromisso. Em 2021, nós da Falcone nos integramos, né, com uma consultoria que guia, junto com o setor mineral e com o IBRAM, essa jornada. E como a Ana falou, né, muito bem, nós fizemos aí talvez uma reformulação, né, do programa, um realinhamento do programa, revisando os compromissos, né, modernizando, ajustando aqueles que tinham que ser ajustados, porque é uma jornada viva, e isso acontece, estabelecendo uma agenda forte de definição de métricas, metas, boas práticas, estabelecimento de plano de ação para cada um desses compromissos dos 12 grupos. Então, a jornada tem se estendido até agora, já temos 3 anos juntos, né, dessa jornada, e é uma jornada em movimento, como a Ana falou, ela todo ano sofre aí, né, avanços, né, ela tem desafios, ela tem oportunidades que a gente vai capturando junto com os grupos, então realmente uma agenda viva. A gente pode falar em prioridades dentro desses temas que vocês destacam, né? Dentro da agenda existem prioridades? Olha, eu diria que os 12 temas são prioritários e por isso eles estão ali, né?
eles já são as prioridades definidas, né? Eu acho que não tem um que é mais ou é menos, mas eu entendo que sim, a gente tem temas onde a gente tem avançado mais, temas onde a gente tem mais desafios, por diferentes razões, mas de modo geral, se você olhar para todos eles, inclusive eles têm pontos de intersecção, né? Por isso é difícil dizer assim, o desafio, por exemplo, da gestão de rejeito de barragem, né, ou da segurança de barragem, ele é maior do que o desafio do uso da água ou da diversidade e inclusão? Não, eles têm características diferentes e impactam também, muitas vezes, prioridades e grupos diferentes, né? Então, eu diria, de fato, que os 12 temas, eles são as prioridades, e tem desafios que são bastante únicos a cada um deles, mas nem por isso ranqueados no que seria maior ou menor. Dentro desse contexto, né, como é que o tema diversidade e inclusão é tratado na agenda ESG da mineração? Bom, nós temos hoje um grupo técnico que lidera esse assunto, diversidade e inclusão e equidade, né? Importante a gente dizer. E existem 4 metas definidas, né? Então a gente tem hoje metas para serem alcançadas até 2030. Existe uma meta de gênero, então existe uma meta de aumentar o número de mulheres na sua porcentagem total na mineração até 2030, e uma submeta, eu diria assim, que é aumentar o número de mulheres em posições de liderança. E nesse mesmo desenho nós temos metas para aumentar o número de pessoas com deficiência e o número de pessoas com deficiência em cargos de liderança, né? Assim, então, a gente tem acompanhado, implementado nesse primeiro momento, foi uma definição, começar o trabalho através desses 2 recortes, né? Dentro do tema diversidade e inclusão, mas a gente ainda precisa trazer para as metas também todos os outros grupos, né? Que compõem essa discussão. Então, seja a gente pensar em metas de raça, que é algo importantíssimo, hoje a gente falou disso no painel, como também pessoas LGBTQIA+, a questão também de etarismo, né? Acho que todas essas questões, quando a gente pensa no médio e no longo prazo, elas estarão abarcadas dentro dessas metas para que a gente, de fato, tenha um cenário melhor do que a gente tem hoje. Denis, 4 anos e meio depois da implementação da agenda, né, em que momento que ela está? Qual é o momento hoje, né, da agenda ESG? Tá um momento muito bacana, né? Nós temos feito avanços aí significativos, né? Dentro dos grandes pilares que nós citamos, Ana e eu, anteriormente, né? O primeiro deles é resultado, né? Esse programa ele visa principalmente dar transparência para a sociedade desses compromissos. Então, em 2021, nós estabelecemos as primeiras metas, eram ali dos 12 grupos, a gente tinha aproximadamente 6 grupos com metas. Todo ano nós fomos acrescentando mais metas, né? A jornada iria avançar, está avançando, está amadurecendo, os grupos vão amadurecendo. Hoje nós já temos 11 grupos com metas, então só falta um grupo, né, que está avançando e vai ter em breve também metas. E nós já estamos no 2º ano de coleta dos indicadores, coleta dos resultados de fato. Então, eu faço essa avaliação dos avanços primeiro no resultado, que 55% das metas estão sendo, dos resultados, né, estão melhorando em relação ao ano anterior. Eu destaco aqui o grupo de diversidade, principalmente no que tange aí a mulheres, né, na liderança, mulheres presentes na empresa, reciclagem, consumo de energia, investimento em inovação, relação com comunidades, atendimento aos ODS da ONU em territórios, são grupos que avançam nos resultados. Cerca de 30% não alcançam ainda, né, não melhoram os resultados, e 15% a gente ainda tem que evoluir melhor na apuração desses indicadores. Na coleta de dados, que é um outro aspecto bem importante, o setor que sempre foi muito fechado para dar transparências a números, hoje nós temos uma coleta ampla, tem painéis, tem dashboards de resultados de ESG que a cada ano evoluem. E as mineradoras têm a possibilidade, já receberam como primeiro ano hoje, de fazer benchmark umas com as outras.
obviamente, resguardada toda a confidencialidade, a mineradora vê o número dela e vê o número do setor, né, do seu cluster, para poder se comparar. E nós temos feito um assessment para as empresas que elas têm recebido, um assessment de gestão de ESG, onde elas têm visto como elas se posicionam no setor, né? Quais pontos elas precisam melhorar, como é que ela se compara com o cluster da mineradora por porte, principalmente, e com isso fomentando, né, as práticas de gestão de ESG. Então nós já estamos dentro do programa também fomentando a via de mão dupla, né? Esse programa é do setor e para o setor, né? Então nós estamos levando informação, conhecimento para o setor, possibilidade que cada uma das empresas do setor mineral consiga avançar. Falando desses avanços e metas que você acabou de citar, né? É possível a gente imaginar uma mineração do futuro, né? Vendo os resultados que vocês estão captando agora? Sim, é possível sim. É uma jornada de longo prazo, é uma jornada, nossas metas são principalmente para 2030, mas 2030, e se tratando de ESG e de mineração, está aqui, né? Tá muito próximo. É normal o jogo de metas, a gente alcançar algumas, não alcançar outras. É do jogo, quem está nas empresas aí no dia a dia sabe que é assim que a coisa funciona, mas com governança, né? A gente tem ali a governança do conselho, a governança das próprias empresas, participando do conselho, acompanhando esses resultados, acompanhando o avanço. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos avançar forte na jornada e que esse programa vai ser o grande fomentador, o grande consolidador das práticas ESG que, como a Ana citou muito bem, já existiam no setor, né? Nós nos posicionamos como essa camada para ajudar a direcionar da tração, da velocidade e dar foco em toda a jornada de ESG do setor mineral. Ana, durante o painel, nós tivemos participações de grandes empresas instaladas no Brasil, instaladas aqui no Pará, algumas instaladas há muitas décadas, quando a legislação era outra, quando as cobranças sociais, ambientais eram outras, né? Como tem sido para o setor da mineração manter o ambiental e o social da agenda hoje, né, décadas depois, de que elas chegaram aqui, chegaram no Brasil? Eu vejo que o setor tem sido capaz de não só acompanhar as mudanças, que foram muitas, né? Você citou bem, nós tínhamos um ambiente regulador e legislativo há 40 anos atrás, incomparável com as demandas e requisitos que nós temos hoje, né? Também, olhando para as empresas, que na sua maioria são empresas, inclusive, com sede em outros países, né? Soma-se a isso regulações, padrões e exigências que extrapolam o ambiente nacional, né? Então, é um arcabouço de coisas que as empresas precisam se adequar. E as respostas, sem dúvida nenhuma, eu vejo que elas têm sido de muito sucesso, né? Você hoje, para você minerar, você de fato precisa ser uma empresa responsável, que não só cumpra todo esse arcabouço de regulamentação e legislação, mas que esteja olhando à frente e que esteja de fato se conectando com todos os outros grupos de pessoas, né? Então, tem um ponto importante nessa discussão que é uma resposta também, e talvez na sua maioria, a uma pressão externa, né? A gente foi capaz, a gente tem sido capaz de se adaptar ou de responder, né, melhor dizendo, a esses anseios de outros grupos de pessoas com os quais a gente se relaciona, né? Você bem colocou as pressões sociais, por exemplo, né? Como que esse ambiente social ele se modificou ao longo das décadas, né? Hoje não pode mais existir, por exemplo, um investimento para a comunidade. É um investimento com a comunidade, porque a comunidade ela quer ser decisória, ela quer participar das discussões que afetam a sua própria vida. Isso vale para todos os outros grupos de pessoas, né? Então, eu acho que não tem outra maneira senão jogar o jogo que está sendo jogado, né? E o jogo do ganha-ganha, né? Eu acho que essa é uma característica que eu acho que define bastante também essa evolução que as empresas foram passando ao longo dos anos. Nesse contexto que você falou, qual é a porta de entrada da mineração para as comunidades, por exemplo? Eu acho que hoje eu vejo que existe, né? Quando, por exemplo, eu vou dar um passo atrás aqui, peço desculpa. A gente tem
dentro dos compromissos, um GT de relacionamento com comunidade, por exemplo, né? O que está sendo discutido lá dentro, né? Qual que é a qualidade dessa relação, né? E como que essa relação ela é percebida pelos dois lados? Como que de maneira conjunta, duas vias em duas mãos, as soluções elas são encontradas? Porque a relação, no final das contas, ela está muito baseada também numa outra coisa que vem antes, que é como que essa intersecção, né, de territórios e de agenda, ela é capaz de ser feita de uma maneira equilibrada para que lá no final, ou para que nesse processo a gente tenha uma relação de qualidade com essas comunidades, né? E eles com a gente, né? Não é uma relação, sempre dizendo que não é uma relação unilateral, ela é multilateral, sem dúvida nenhuma. E aí você tem, eu acho que hoje, boas práticas, né? Empresas desenvolvendo coisas similares, coisas diferentes, existe um guia de boas práticas de relacionamento com comunidade que também foi feito nesse trabalho de discussão pelo GT, dentro do SG da mineração, e hoje se dispõe aí, eu acho que dos melhores recursos, né? Quando você fala do diálogo, a gente sempre falou muito em diálogo, em transparência. Hoje a gente fala muito em escutativa, por exemplo, né? Sempre se trabalhou com muitos dados, mas o que são os dados sem a percepção de onde o dado foi mapeado, né? Desse outro lado, dessas comunidades. Então eu vejo que cada vez mais essa é uma relação de integração, onde todas essas perspectivas e as diferentes vertentes e visões, elas são colocadas na mesa para que a gente consiga, de fato, construir soluções que gerem essa riqueza que a gente fala que a atividade gera. E aqui, riqueza não como moeda, né, mas riqueza onde soluções são encontradas para a melhoria da qualidade de vida de todo mundo. Denise, você falou dos grupos de trabalho, né? Existe um grupo de trabalho que saiu na frente, digamos assim, que é o que está mais adiantado? Ou todos estão no mesmo pé? Não, na verdade, existe uma heterogeneidade, né, do avanço dos grupos. Eu não destacaria tem grupos que avançaram mais rápido, né? Grupos de energia, por exemplo, já estão há mais tempo, grupo de comunicação, né? Então tem grupos que estão se destacando por terem avançado mais rápido, mas a gente tem sim essa heterogeneidade, cada grupo tem o seu ritmo, cada grupo está tocando num tema que às vezes está dentro do setor com uma maturidade às vezes mais alta ou mais baixa, isso influencia a velocidade de avanço, e o nosso objetivo aqui é sempre trabalhar para acelerar cada um deles individualmente, acelerando o programa como um todo. Em termos de aceleração, é importante citar aqui esse ponto que a Ana comentou muito bem, né, sobre os guias, né? Ela citou esse guia aí de comunidades. Veja, nós tivemos em 2021 2 guias, né, que estão aqui dentro dos grupos de trabalho de resíduo e de relação de comunidade, emitidos e divulgados, né, dentro do setor. E agora de diversidade e inclusão também. Agora esse ano de diversidade e inclusão, de segurança de processo, que é um dos grupos que foi inclusive refundado desde 2021, né? Então, e energia, né? Não tem guia de boas práticas, mas todo grupo, toda reunião de grupo que a gente entra, eles estão lá compartilhando boas práticas, né? Então, isso ajuda muito no avanço, ajuda muito na aceleração, porque a gente quer criar um fórum de compartilhamento de conhecimento, para que o setor todo ande junto. Ok. Ana, só vou fazer um último comentário, que é do teu colar, que falaste lá no painel, né, que é feito por mulheres aqui da região. Conta só mais um pouquinho pra gente da história desse colar. Então, esse colar, né, como você mesmo disse, ele é feito por mulheres daqui do Pará. Na verdade, ele é uma biojoia, né? A gente tem falado muito sobre a questão da bioeconomia, das potencialidades da floresta e do ESG, né? E quando eu olhei para esse colar ele foi adquirido no estande da Mineração Rio do Norte. Lá eles têm uma área onde comunidades estão representadas, né? Comunidades quilombolas que produzem peças como essa diferentes para venda. Eu acho que é super importante porque isso mostra para a gente pode exemplificar algumas coisas, né? Eu trouxe a questão da diversidade e inclusão, então como que a gente apoia mulheres a gerarem sua própria renda, como a gente valoriza conhecimentos ancestrais que são tão importantes como
o conhecimento que a gente considera, né, formal, como que isso tudo, e quando a gente olha para a conservação das florestas, como que as comunidades tradicionais, e nesse caso específico uma comunidade quilombola, é a grande guardiã desse bioma e consegue, com todo esse respeito, tirar dele também a sua forma de sustento, né? Aqui, esse colar ele é feito de cuia, então tem um pedaço de cuia, essa pecinha aqui, e aqui de casca de taperebá, né? Para quem não conhece a cuia, enfim, ele é um fruto que, né, dá em árvore, mas é porque, enfim, quando ele fica seco, né? Ele de fato, assim, dá para reaproveitar. Pode ser reaproveitado para cuia, para prato, uma série de coisas. A casa da minha avó tinha muito disso. E no final das contas como a gente vê como a gente está voltando para um começo, né? Porque as comunidades mais antigas, as comunidades tradicionais, ou mesmo a gente quando vivia num senso de comunidade, a gente se utilizava de todas essas coisas, a gente foi perdendo essa capacidade, né? Para além disso, é belíssimo, né, gente? Então, assim, maravilhoso, estou bastante feliz aqui. Bom, chegamos ao final da nossa conversa, eu queria deixar o espaço aberto para as considerações finais sobre esse grande debate aqui na Exposibran. Bom, eu queria fazer minhas considerações finais, né? A Ana fez uma pergunta interessantíssima no final do nosso painel, né? Se a gente está deixando alguém para trás, né? É uma pergunta aí muito importante, em voga no mundo atual, né? Principalmente fomentada pela ONU, o Pacto Global. Olha, a gente não pode deixar ninguém para trás, né? Então, eu convido a todos a participarem de algum grupo, a todas as mineradoras, a todos os membros aí, a todos os integrantes do setor mineral a participarem, porque é muito rico. Primeiro, a gente precisa de vocês, né, para vocês trazerem contribuições. O trabalho, se não for feito por vocês, ele não vai avançar, né? Tem avançado, mas a gente precisa de mais gente. Então, queríamos convidar vocês todos a participarem. Tem vários grupos, tem vários fóruns, né? Tem muita contribuição que pode vir de cada um de vocês. E eu tenho certeza que vocês todos, as mineradoras de vocês, vão aprender muito com esse trabalho, né? Nós também vamos colher muito, nós vamos colher para o setor, nós vamos fomentar essa transparência que precisa ser dada, né? Vocês têm feito trabalho de ESG, eu tenho muita confiança no setor de vocês, maravilhosos. Eu vejo como termômetro o que eu vi na Exposibran nesses 3 dias e o que eu ando das mineradoras. Nós temos que dar visibilidade, deixar a sociedade ver tudo que vocês estão fazendo, como vocês estão se engajando, como vocês estão contribuindo para um mundo melhor, né? Então, a ideia desse nosso trabalho é dar essa visibilidade, mostrar isso tudo aí que vocês merecem, né? É um setor que contribui muito para a economia do país. Bom, vou usar o gancho da pergunta também, né? E dizer que, assim, toda vez que eu faço essa pergunta, se a gente está deixando alguém para trás, é porque, de fato, eu acredito, primeiro, né, que quando eu levanto todo dia para ir trabalhar, eu penso assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou produzindo ouro? Eu trabalho numa mineradora de ouro, né? E eu penso, não, eu estou ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu deveria estar pensando que tudo que eu faço, de alguma forma, gera uma melhoria de vida, um impacto na vida das pessoas, né? E a gente não pode deixar ninguém para trás, porque se tá bom só para mim, ainda não tá bom, né? Precisa tá bom para todo mundo. Então, essa é a minha mensagem hoje. Ana Cunha, diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Kinross. Denis Glória, diretor de Mineração e Metais da Falcone. Muito obrigada novamente pela presença, por aceitar participar do Pode Minerar. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM, está disponível para você por aqui semanalmente. E para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizados pela entidade, acesse o www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar semanalmente por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.